Irmãos, também vos exortamos que vos admoesteis aos sonolentos, consolei aos desanimados, ampareis aos fracos e seja paciente para com todos. Evitai que alguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em qualquer circunstância, porquanto esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom, afastai-vos de toda forma do mal, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma, corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida nesta manhã, e através da instrução do Espírito Santo de Deus, que a tua graça e o teu poder venha sobre essa congregação nesta manhã, meu Deus, e o Senhor venha me usar apenas e tão somente como instrumento na tua presença. Me use como nunca usaste antes, porque a cada dia que nós subimos a pregar, o Senhor tem uma palavra nova para trazer um crescimento espiritual às nossas vidas. Que toda forma do mal que tenta interromper a nossa inteligência de receber a tua palavra seja banida das nossas mentes nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que ao ponto de nós ouvirmos a tua palavra, nós ajustarmos a nossa vida para o teu conceito de salvação. Porque assim um dia nós poderemos morar junto com o Senhor nos céus. E aí nós seremos eternamente abençoados pela tua presença em nossas vidas. É isso que eu quero que aconteça com todos nós essa manhã, através do nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente, assentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Graças a Deus. Mais um dia de ceia do Senhor, e a ceia eu tenho lembrado a todos nós que é uma coisa de suma importância para as nossas vidas. Porque hoje é um dia de ajustes, hoje é um dia de nós retratarmos as nossas vidas e nos colocarmos diante do Senhor de uma forma que venhamos ser abençoados. Porque uma coisa muitas vezes que intriga as pessoas é o fato da palavra estar escrita, nós sabemos que Deus existe, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus é o Espírito de Deus que ficou aqui sobre a face da terra, para nos fazer lembrar o que Jesus de Nazaré fez, porque a grande eficácia do Evangelho está em sabermos que o poder de Deus é soberano sobre as nossas vidas. Isso foi provado através da vida de Jesus de Nazaré. Porque a confusão espiritual que se criou com o pecado advindo do Éden foi uma coisa que Satanás usou durante muitos anos para perturbar o ser humano, para o ser humano se achar incapaz de servir a Deus. E várias tentativas no Velho Testamento foram feitas, e se você acompanhar, você vai ver que foram coisas que foram se perdendo com o tempo. Mas no advento de Jesus de Nazaré estar na terra, o Deus que se tornou homem, você vai entender que ele conseguiu vencer todas as circunstâncias. E, por vencer todas as circunstâncias, ele foi levado à morte de cruz. A morte de cruz acabou com uma história de um homem que viveu em santificação para com Deus. Ao terceiro dia ressuscita esse Jesus de Nazaré e vem o Cristo, o enviado de Deus para nos levar para um caminho que só ele sabe. Não deixe isso sair da tua cabeça. Só tem um caminho para a salvação, chama-se Jesus Cristo. Só tem um jeito de um dia sermos devolvidos a Deus, porque a igreja vai ser devolvida a Deus, porque a igreja é de Deus. Jesus, hoje você pode entender que Jesus é o nosso facilitador para que nós venhamos a sermos devolvidos para Deus e voltarmos do lugar que não havíamos de ter saído. Mas pelo pecado da desobediência saímos de lá. E hoje nós vivemos uma vida de liberdade, nós vivemos uma vida de livre-arbítrio, e o livre-arbítrio que eu te explico é uma coisa muito fácil para entender. Nós temos a liberdade de fazer ou não fazer. Temos a liberdade de falar sim e falar não.
Temos a liberdade de escolher o que nós queremos ser, inclusive em todas as áreas da nossa vida. Você pode escolher o lado que você quiser andar. É um problema de consciência. É um problema tão sério o fato de escolhermos que muitas vezes não conseguimos viver de acordo com a graça. Porque a nossa mente há de nos lembrar que o fato de hoje, o fato de pegarmos um pedaço de pão, orarmos, mastigarmos o pão, o fato de pegar um cálice com suco de uva e bebermos, é para nos fazer lembrar que um dia alguém pagou o preço do nosso pecado. Hoje nós chegamos diante de Deus, oramos em nome do Senhor Jesus, ensinamento de Jesus de Nazaré, tudo aquele que pedir a Deus em meu nome, o meu Pai fará por vocês. Inclusive perdão de pecado, não adianta orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perdão de pecado é no nome de Jesus, porque foi o sangue de Jesus que nos purificou. E hoje porque a ceia é um período de avaliação dos últimos 30 dias que nós vivemos, a última ceia para cá. E esse período nós temos que trazer à nossa memória, que está escrito em 1 Coríntios 11, 28. Examinai-vos, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Então, amanhã de ceia, quando nós ainda não adquirirmos alguns hábitos espirituais, que isso tinha que ser feito diariamente, e daí você vai ver que diariamente é pouco, aí você vai começar a fazer a cada um período de 6 horas, aí você vai ver também que é pouco. Porque a salvação, ela vai acontecer, o arrebatamento da igreja vai acontecer. O fato de sermos arrebatados ou não sermos arrebatados é um ato particular de cada ser humano, de acordo com a vida que nós estamos levando. E a vida que nós estamos levando é uma particularidade nossa. O Senhor nos deu. Você já pensou num país que nem o Brasil, uma taxa de imposto altíssima, tipo assim, a níveis de primeiro mundo, onde teus filhos têm escola maravilhosa, o transporte público funciona, tudo funciona, paga-se muito imposto, mas o governo te dá coisas boas, e por isso que nós somos terceiro e eles são primeiro, e quando você conhece lá, você vê que estamos muito longe. E isso daí você... Agora, imagine você no mundo espiritual. Se Deus cobrasse o ar que nós respiramos, com mais a taxa tributária que nós temos aqui no Brasil, você acha que alguém sobreviveria? Não, você respira porque Deus te dá o ar. Nós comemos, nós pagamos, mas o que planta vende o seu trabalho, porque é a terra que produz tudo. Isso é dádiva de Deus. Fica caro o alimento para pôr na nossa mesa, porque o transporte da roça até a cidade é caro. Aí temos muitos atravessadores e a coisa vai, cada um ganha um tanto, chega na nossa mesa cara. Mas o princípio da coisa, Deus nos dá o que comer. E quando nós chegamos diante da ceia do Senhor para nos examinarmos a nós mesmos, nós estamos perdendo a essência do pensamento que o pecado que nós estamos pedindo perdão custou a vida de um homem. Custou o sacrifício na cruz. Custou dor. O perdão que nós pedimos tão facilmente, Senhor, me perdoa. Essa semana eu fiquei irritado com o meu chefe porque ele pediu para mim fazer hora extra, mas eu tinha meus compromissos e daí ele quis me dar uma pressão. Eu fiquei bravo. Senhor, Deus te perdoa, lógico. Mas o teu pedido de perdão custou várias horas de um homem pendurado em uma cruz. Vamos fazer uma analogia curta, incomparável ao que aconteceu, mas um fato corriqueiro que acontece com todos nós. Se você tiver alguns problemas de saúde como eu tenho, a gente já tem um pouco de imunidade um pouco mais baixa, né, devido a todas. Mas quando a gente fica resfriado, aquele mal-estar, meio com febre, depois você não dá febre, depois dói as costas, depois dói a perna, você vai comer, não tem apetite. Tem gente que vai comer a comida embola na boca, você não tem vontade, mas você também precisa comer, senão fica mais fraco ainda. A gente já fica desconfortável. No dia da ceia, quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, lembra-se que alguém levou uma coroa de espinho na cabeça. E a coroa de espinho não é como a do Henri Christ,
aquele doido desvairado que sai por aí, que eu já conversei com ele, a coroa de espinhos dele por dentro é almofadada. Falei, tá fácil, né, mano? Aí ele deu risada. A de Cristo, a de Jesus, os espinhos entraram no crânio dele. Quando nós formos pedir perdão dos nossos pecados, lembre-se você que o cravo que prendia seus braços na cruz não era um prego que nós estamos acostumados a ver em casas de materiais para construção. Era alguma coisa forjada no fogo. Viu? Começava largo e terminava fino, não era aparado. Aquilo ali estava carregado de tétano e todas as doenças que tinha. E aquilo pregou os seus braços. Os tornozelos, o peito do pé foi preso também com um daquele lá. E a posição que eles deixavam o crucificado era uma posição indelicada. Porque toda vez que ele tinha que encher os pulmões, ele tinha que levantar o tórax, esticar as pernas, para ele puxar o ar. Ele puxava o ar, ele se levantava na cruz, e aquilo produzia dores. É esse dia que nós estamos lembrando. É esse dia que nós estamos lembrando. E Paulo, quando escreve isso aos Tessalonicenses, ele faz de uma forma tão clara, porque o povo estava enfrentando um fato deles não estarem com comprometimento com o evangelho desse Jesus Cristo. E se você fazer uma análise crítica de situações, eu tenho falado no decorrer desses anos de ministério, o inimigo de nossas almas continua o mesmo. Não tem um demônio tecnológico. Não, o demônio do terceiro milênio, ele sabe lidar com o computador, porque o demônio do primeiro milênio, ele só sabia conversar. Então não adiantava ele mandar um WhatsApp para Eva, falar para ela comer o fruto, porque Eva também não tinha um WhatsApp. Então ele foi lá e conversou, no tete a tete com ela. Algumas linhas teológicas falam que ele ficou um tempo tremendo conversando com ela, até que a conseguiu convencer. E o de hoje não. Que ele está diferente, não é o mesmo demônio que nós enfrentamos. E ele usa das atribuições que o mundo vai se desenvolvendo, porque deixa eu te lembrar, Satanás não cria nada. Satanás não tem poder, ele tem força. E força e poder são coisas distintas. E a força dele só opera na nossa incompetência de gerenciamento pessoal. Partindo do princípio da palavra de Deus, o diabo não pode nos atacar. Porque quando nós estamos enquadrados dentro do poder da palavra, quando nós estamos fazendo o que a palavra de Deus nos manda fazer e nos tornamos obedientes à palavra, tem uma promessa de Deus que fala: o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Ponto. Ah, mas o diabo vai tentar, ele vai te manter. Hoje ele vai tentar entrar no teu WhatsApp, mandar mensagem. Se você não deu o teu número para ele, você não recebe mensagem dele. Ou se vier aquelas mensagens que só aparece o número, você não sabe quem que é, o aparelho ainda te dá uma opção, bloquear. Você bloqueia, você não sabe quem que é, está te mandando mensagem. Mas nos dias de hoje, o problema todo é que nós estamos aceitando o que o mundo está nos fazendo. E quando chegamos diante da ceia, parece que estamos aqui a comer um pedaço de pão e tomar um golinho de suco de uva. Estamos perdendo a oportunidade de melhorar. E de melhorar de uma coisa que Deus não é como nós. Por exemplo, alguém te fez um mal um dia. Pessoa, é um mal, qualquer mal. Aí você ficou com aquilo na cabeça e você perdoou o cara. Tá bom, perdoou o cara. Mas a gente fica assim com o pé atrás, né? Parece aquele cara já me levou 500 um dia, rapaz, emprestei para o desgraçado, não pagou. Me deu um cerca Lourenço e eu fiquei sem dinheiro. Ele falou que pagou e não pagou, tenho certeza que não pagou. Ele vai vir de novo. Tem 500 para me emprestar? Você falou, meu filho, o negócio é o seguinte, não tem. Irmãos, um parênteses aqui, aprenda a falar não para as coisas. Viu? Aprenda a falar não. Vem uma proposta indecente, fale não. Ou vamos entrar no lugar? Não. Por que você não vai? Não quero ir. Por que não quer ir? Não tenho que dar satisfação da minha vida para você. Porque tem coisas que Cristo trata no nosso coração que o mundo não entende.
O mundo não entende. O mundo está querendo nos arrastar para o lado dele, e nós temos que nos permanecer firme na promessa que temos de um dia sairmos desse mundo e morarmos no céu. E se não percebeu que numa visão macro da situação, o diabo quer te tirar a oportunidade de ir para o céu. Ele não pode tirar, nós temos que deixar ele agir na nossa vida. E Satanás está vindo de uma forma avassaladora, que está nos engolindo de bota em tudo. E parece que ele tem poder de fazer as coisas, mas ele não tem poder de fazer nada. O poder vem de Deus sobre a nossa vida para nos tornarmos santos e irrepreensíveis, para que o mundo não tenha com que nos atacar. Mas em Tessalônica, o problema já estava mais ou menos igual nós estamos vivendo agora. As pessoas estavam deixando de ser eficientes na presença de Deus. Nós estamos deixando de ser eficientes quanto àquilo que recebemos do Senhor. Ele nos deu a vida. A vida é dada. Amém? Paga o hospital, é problema da sociedade. Mas a vida é dádiva de Deus. Ponto. Nós vamos fazer com ela aquilo que nós queremos fazer. Nós não podemos deixar que alguém mande na nossa vida. Nós temos instruções do Senhor para vivermos. Mas parece que estamos negando as instruções do Senhor para nós vivermos o que o mundo quer que vivamos. E quando nós deixamos o mundo viver em nós, nós perdemos o maior contato que nós temos, que é o poder de Deus em nossas vidas. Porque nós não estamos conseguindo dizer para Satanás que nós não precisamos dele, que nós confiamos na palavra de Cristo. E hoje está muito fácil para não acreditarmos mais em Jesus Cristo. Aí você fala, não pastor, eu creio no Senhor. Nós estamos que nem Paulo escreveu a Tito. As pessoas falam que são, mas negam com as suas atitudes e com as suas palavras. Quantas vezes durante o último mês de ceia até hoje, até agora, que daqui a pouco a gente vai participar de novo, também estava falando para você que hoje é um dia muito importante, porque quando nós pedimos perdão, o Senhor apaga nossos pecados, diz lá em Amós, Ele não se lembra mais. Toda vez que nós tomamos a ceia, nós saímos daqui zerado, irmãos. Zerado. Ele joga como se fosse jogar o nosso pecado no fundo do mar, e lá ele não lembra mais. Mas sabe quem que te lembra todo dia do teu pecado? Satanás. Porque Satanás, ele entendeu, nós demos lugar na nossa mente, que ele fica te acusando, você acredita na acusação e não acredita mais no sangue de Cristo. Não importa o que nós fizemos, porque pecado não tem peso e tamanho, é pecado. As consequências são diferentes. Por exemplo, olha como que as consequências são diferentes. Se fizermos um levantamento do estado prisional do nosso país, tem pessoas que estão presas porque roubaram um pote de margarina porque estava com fome. Roubaram 1 quilo de carne porque estava com fome. E nós temos ainda hoje, debaixo das nossas narinas, pessoas que roubaram milhões, aí você não encontra uma Receita Federal, que eu não sei para que serve nesse país, porque dinheiro é mandado para fora de uma forma tão fácil, bilhões de reais que está fazendo falta para a tua saúde, está fazendo falta para as nossas escolas, que está fazendo falta para as creches do nosso país, saem e ninguém é condenado. E quando começa uma operação Lava Jato, tentam levantar para impedir a Lava Jato de prosseguir. Então a diferença, agora voltando para as coisas espirituais, não está no pecado, porque pecado é pecado. As consequências do pecado serão diferentes, mas quando nós cremos no sangue do Cordeiro, o pecado é apagado. E Satanás levanta essa dúvida na cabeça da gente, porque na nossa incompetência de gerenciamento da nossa vida, esquecemos do poder de Deus, aí nós não fazemos o que Deus quer que façamos, Ele não pode te abençoar. O diabo fala, é o pecado que você fez há 20 anos atrás. Aí começa o negócio de libertação. Irmãos, uma vez liberto, se você não voltar mais a fazer, você está liberto. Aí começou no meio das igrejas um movimento de uma circunstância que começou a galinha dos ovos de ouro. E todo ano tem as mesmas coisas e as pessoas parecem que não querem crescer.
Se você pegar Paulo escrevendo na Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 e 2, ele fala assim, nós precisamos progredir. Nós não podemos ficar em um estágio, nós temos que nos tornar adoradores, até o ponto de chegarmos a sermos homens santos de Deus, imitando a Cristo que teve uma vida. Nós temos que imitar essa vida de Cristo. Mas estamos sendo impedidos pelas nossas ações mentais e desprovidos de sabedoria. Porque a palavra de Deus é clara. O que nós temos que fazer e o que nós não temos que fazer. Mas estamos fazendo aquilo que não podíamos fazer. E quando participamos da ceia, parece que a ceia não está tendo mais eficácia. Não é que a ceia não tem mais eficácia. Nós não estamos conseguindo alcançar o poder da palavra. Porque estamos vivendo segundo as circunstâncias que o mundo vive. E vivendo conforme o mundo vive, nós queremos mal por mal. Versículo 15 que nós lemos. Quando nós queremos o mal de alguma pessoa, querido, alguma pessoa pode ser qualquer um da escala de convivência. Você está negando o amor de Cristo que mandou amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Estamos tomando a ceia. E parece que Satanás está mandando mais na nossa vida do que o próprio Evangelho do Senhor Jesus. Aquele que deu a vida por nós. Porque quando você tiver dúvida de alguma coisa, lembra do sofrimento. A semana que nós ficamos resfriados, a gente fica numa indisposição tremenda. Imagine Jesus todas aquelas horas pendurado lá na cruz do Calvário. E tudo isso para hoje chegarmos no ponto da graça. E só chegar, Senhor, me perdoa. Fui mal pra caramba essa semana. Minha sogra queria vir jantar, eu não passei a pegar ela, Senhor. É pecado grave. E se você é feliz hoje no teu casamento, foi a veinha que deu a filha para você. E uma coisa que eu acho assim muito destrutiva para a sociedade, que não se paga mais dote, né? Você devia pagar. Eu teria que vender a vida para comprar a Miriam. Aproveitar que ela não está aqui hoje. Que a turma só fala que eu meto pau, mas é mulher de Deus abençoada. Se tiver com dó, leva para você, né? E a gente faz as coisas... E muitas vezes Satanás está conseguindo colocar na nossa mente que as coisas do mundo estão mais eficazes do que as coisas de Deus. A gente chega aqui simplesmente, pede um perdão, mas amanhã está fazendo a mesma coisa de novo. Estamos tendo a ingerência dentro das nossas casas. A criação de filho que está sendo efetivada nesse Brasil é uma coisa maligna, diabólica. Basta ver essa situação que nós passamos, não sei se foi essa semana ou foi a semana passada, acho que foi essa semana, num Caranu lá em São Paulo, numa exposição de arte, e crianças vendo a nudez do cara tocando no corpo. Tem muitas pessoas achando que isso é arte. Desculpa, se isso é arte para você, nós vivemos em uma sociedade completamente avessa às coisas puras. Mas você percebeu que o ensinamento que estão querendo colocar dentro das nossas casas está querendo destruir a família? É uma visão. Aumente um pouco mais a tua visão quando você for fazer análise crítica das coisas. Sabe por quê? Acabando com a família se destrói uma sociedade. Você criando filhos sem educação e sem respeito, você vai criar marginais. E depois a desculpa que vem é que seu filho, os nossos filhos se perderam com os amiguinhos da rua. Mentira. Criança se perde dentro de casa quando os pais não são exemplo. Porque pai e mãe tem que ser exemplo de verdade. Falou, tem que falar a verdade. Alguém te ligou, você não quer atender? Fala, o papai não vai atender agora, mais tarde te liga. Pronto, não precisa falar, o papai não está aqui. Aí a criança fala, o pai não está. Meu pai está, meu pai não está, não está. Lá na frente essa criança vai mentir para você do jeito que você ensinou para ela. Teve algum problema de relacionamento entre os cônjuges? Vá para um lugar separado das crianças e discuta sobre o assunto. Mas hoje a sociedade está começando a perder na base. Porque nós não estamos mais olhando para o Evangelho como que tem que ser olhado. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos traz uma estrutura do começo ao fim da nossa vida para sermos abençoados. Para sermos santificados. Mas nós estamos jogando o Evangelho para fora e trazendo para dentro das nossas mentes as podridões dessa sociedade corrompida sem Cristo.